culto hoje aqui, diga amém. A paz do Senhor Jesus para todos, amém, irmãos? A Bíblia diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, maior aquele que está em nós. Glória a Deus, que maravilha, como é bom estarmos juntos, congregados para adorar o Senhor. Aos irmãos que nos acompanham em casa, através aí dos canais que estão transmitindo o nosso culto, que Deus abençoe você e toda a sua família. Se acomode aí na sua casa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, os irmãos todos aqui. Temos uma palavra de Deus para a meditação de cada irmão aqui nessa noite. Comigo, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1 e 2, amém, irmãos? Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor para a nossa meditação aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus está nesse lugar, Ele tem uma palavra de vida para o seu coração, uma palavra abençoadora nessa noite, para edificação da sua vida, em nome de Jesus. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e o verso de número 2. Todos encontraram, amém, irmãos? Todos encontraram, diga glória a Deus. Aos nossos irmãos que acompanham o nosso culto em casa, que você possa nesse momento estar dando toda a sua atenção para ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida, ela transforma o nosso coração. A palavra de Deus, quando ela encontra um coração aberto e contrito, ela faz uma obra grandiosa. Vamos ler com atenção, irmãos, amém? Todos aqui na igreja me ouvem bem, diga amém. Amém. Todos aqui na igreja estão me ouvindo bem, diga glória a Deus. Então vamos ler. Oração do profeta Abacuque, conforme o Sijonote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz conhecida. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Vamos ler o verso de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, diz o que é o texto bíblico, irmãos? Notifica ou faz conhecida. E na ira, lembra-te de quê? Da misericórdia. Curve sua cabeça, oremos neste momento. Pai, a tua palavra foi lida e pedimos que nesta noite, esta palavra que foi lida no nome do Senhor Jesus, ela venha aos nossos corações trazendo a revelação de Deus, o propósito para qual Deus tem enviado esta palavra nesta noite. Pai, nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua palavra, como uma flecha que acerta o alvo, alcance o coração dos amados irmãos que estão congregados aqui nesta noite no templo da Igreja Batista Nova Sião, e todos aqueles que nos acompanham em casa, Senhor. Que a tua palavra produza o resultado para o qual Deus a envia. Que toda e qualquer ação do inimigo contrário à tua palavra seja agora neutralizada em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, produza nessa noite resultados, Senhor, para a qual Deus tem enviado esta palavra ao coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que esta palavra encontre uma boa terra, um coração aberto, receptivo para receber, para viver, para praticar, para se posicionar, ó Senhor, diante da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Meu irmão, nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus a respeito de um tema: avivamento genuíno. É disso que eu e você, nós precisamos, a igreja do Senhor precisa. Mas o que é avivamento? Avivamento é uma obra de Deus, uma obra única e exclusivamente de Deus. É uma ação direta de Deus no coração, na mente, no dia a dia, no cotidiano daqueles que o temem. É uma obra do Espírito Santo, uma obra sobrenatural, trazendo restauração, transformação, operando de uma maneira intensa no coração de homens e mulheres, trazendo essas pessoas a uma vida de quebrantamento, a uma vida de fervor espiritual, a uma vida de arrependimento, a uma vida de mudança, a uma vida de intensidade, de um amor, não um amor de interesse, mas um amor
meu irmão, que nos leve a estarmos de fato, de verdade, apaixonados e amando ao Senhor, a sua obra, o reino. O avivamento é uma obra sobrenatural, algo de Deus. É quando o céu se rompe e o Senhor, por graça, desce, e a sua presença se torna notória, notável. A presença de Deus, ela é derramada de uma maneira sobrenatural, algo sobrenatural. Avivamento é algo que nós precisamos de fato e de verdade orar com sinceridade e com intensidade e buscarmos ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de trazer a vocês aqui nessa noite, irmãos, uma palavra sobre algumas histórias dos avivamentos que já aconteceu ao longo da história da igreja cristã. E eu quero me deter hoje em um avivamento específico que aconteceu no país de Gales, no ano de 1904, há exatos 116 anos, no mês de outubro. O Senhor levantou um rapaz chamado Eva Robert, que foi o instrumento que Deus usou para trazer naquele país, na sua pequena cidade, um avivamento. E como isso começou aos 13 anos de idade, esse rapaz, ele despertou uma fome e uma sede muito grande por Deus, pela palavra. Esse rapaz, ele recebeu no seu coração uma sede muito intensa pela presença de Deus, algo da parte do Senhor. E durante um período de 13 anos, insistentemente, ele orava ao Senhor, e era 2 pedidos específicos que o nosso irmão Evan fazia ao Senhor. Ele pedia ao Senhor que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ele orava insistentemente ao Senhor, constantemente, fervorosamente, dizendo: Senhor, me encha do Espírito Santo. E ele orava também a Deus, pedindo que Deus do Espírito Santo enchesse os seus irmãos em Cristo, aqueles que tinham temor de Deus. E ele orava também pedindo que o Senhor trouxesse um reavivamento ao país de Gales, pedindo ao Senhor que alcançasse aquela nação. Quando ele estava com 26 anos de idade, ele estava no seminário, ele recebeu de Deus uma visão espiritual de um propósito de oração e lágrimas, e ele então foi movido pelo Espírito Santo a iniciar uma reunião de oração com jovens adolescentes ali na sua pequena cidade. E ele trazia da parte de Deus 5 direções de Deus que eu quero trabalhar nessa noite com você. E ele pedia, e os irmãos que com ele se uniam em oração estavam em cima desses 5 pontos. E a partir desses 5 pedidos de oração, começaram-se vigílias de oração, momentos de oração intenso. O primeiro pedido que eles colocaram diante do Senhor era que todos orassem para que Deus enchesse do Espírito Santo a cada irmão, em nome de Jesus. Esta foi a primeira atitude deles em se reunirem para orar. Eles estavam cansados de uma vida cristã religiosa, mecânica, improdutiva, enfadonha, uma vida cristã sem transformação, e eles buscavam insistentemente diante de Deus, diante do Senhor, que enchesse do Espírito Santo as suas vidas. Se uniu a ele jovens, adolescentes, homens, e os irmãos começaram a se reunir em oração diariamente, começaram a orar, e o Senhor começou a se mover. Aqueles períodos de oração, eles começaram a serem ampliados de uma forma constante. Os irmãos começaram a se levantar e começaram a orar neste propósito, neste objetivo, neste primeiro propósito. E eles começaram a pedir ao Senhor: enche-nos do Espírito Santo, pedindo a Deus que tirasse dos seus corações tudo aquilo que não agradava ao Senhor, que eles tivessem verdadeiramente um enchimento do Espírito Santo, algo de Deus, não uma presunção, nem um emocionalismo barato, mas que o Senhor os enchesse do Espírito Santo. E eles clamavam, passavam vigílias de oração, em lágrimas, em jejum. E de repente, irmãos, o segundo ponto que eles colocaram, e que os irmãos faziam isso de maneira muito clara: confissão aberta de qualquer pecado que não havia sido confessado.
Esses irmãos começaram a entender que Deus não iria se mover sobre o seu povo, enquanto a verdade não estivesse presente na vida diária daquele povo. Todo pecado oculto, todo pecado escondido, todo pecado que parecia que estava escondido aos olhos humanos, mas não dos olhos de Deus, todos esses pecados estavam sendo confessados. Os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres estavam confessando a Deus os seus pecados, abandonando a mentira, a fofoca, a prostituição, o adultério, estava tendo um mover de santidade no coração daqueles jovens, daqueles adolescentes, um mover de Deus. O Espírito Santo começou a trazer convicção de pecado. As pessoas pararam de justificar os seus pecados, as pessoas pararam de colocar justificativa nos seus erros, elas começaram a confessar os seus pecados diante de Deus, começaram a abandonar os seus pecados, queriam viver uma verdade e não uma ilusão, e elas começavam a confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. A segunda coisa que eles estavam fazendo, abandono de qualquer ato duvidoso, todos os atos duvidosos na vida de cada um deles, tudo aquilo que era um ato duvidoso, algo que não tinha a luz de Deus, algo duvidoso, tudo aquilo que estava duvidoso, tudo aquilo que estava dentro de um princípio de dúvida, ou seja, tudo aquilo que era oculto, que muitas das vezes as pessoas têm vivido uma vida, meu irmão, não na luz, não na plenitude da luz do Evangelho, vive algo duvidoso na sua vida, vive algo que não está resolvido, que não está plenamente claro na vida da pessoa, e muitas das vezes isso impede aquela pessoa de viver o propósito de Deus. Então tudo aquilo que era um ato duvidoso, todos eles estavam decididos em oração a abandonar todo ato duvidoso, e começaram então as pessoas a se posicionarem diante de Deus, e esses momentos de oração intensificaram. O quarto ponto, obediência pronta ao Espírito Santo. Esta era uma outra decisão que todos aqueles irmãos estavam fazendo, decisão pronta ao Espírito Santo, estarem dispostos a obedecerem ao Espírito Santo de Deus, não fazerem aquilo que eles queriam ou viver de acordo com as suas vontades, mas uma decisão pronta ao Espírito Santo. E quinto e último, confissão de Cristo publicamente. As pessoas estavam assumindo: eu sou de Jesus, publicamente, não havia nenhum tipo de vergonha. Eu sou de Cristo, eu não só sou da igreja, eu sou de Jesus. Confissão pública: Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu dono, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o Senhor da minha vida está nele, minha vida foi entregue para Ele, Ele é o Senhor da minha vida. Confissão pública, os jovens nas escolas, nas ruas, todas as pessoas estavam começando a assumir: eu sou de Cristo. Confissão pública, e eles começaram a orar. De repente, meu irmão, no mês de outubro do ano de 1904, os céus desceu na cidade ali aonde o nosso irmão Everett Robert iniciou aquele propósito de oração. Testemunhas daquele avivamento diz que a glória de Deus foi derramada de uma forma tão extraordinária que as pessoas estavam na rua e começavam a dialogar umas com a outra. Está acontecendo alguma coisa de diferente com você? E as pessoas começavam a olhar umas para as outras e dizer assim: está, eu estou sentindo aqui em mim um ardor muito forte, uma chama, algo sobrenatural. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para a palavra do Senhor. As pessoas começavam a abandonar os seus pecados, os bares se fecharam, as cadeias se fecharam, os juízes não mais estavam realizando suas audiências, porque um avivamento começou a varrer aquela cidade e alcançou o país de Gales inteiro. Os repórteres ali da Grã-Bretanha, ali porque o país de Gales pertence à coroa inglesa, eles começaram a ficarem admirados de centenas e milhares de pessoas afluindo aos cultos, as reuniões sendo muitas das vezes realizadas nas ruas, nas praças, crianças liderando momentos de oração, pregando a palavra, jovens intrépidos, cheios do Espírito Santo, sendo por Deus usado, um mover do Espírito Santo. E nessa chama, neste fogo do Espírito Santo, centenas de missionários foram comissionados aí a outras partes das nações, levar este fogo de Deus, esse fogo santo, para incendiar outras dezenas e milhares
milhares de pessoas, um grande mover de Deus veio sobre o país de Gales, e uma glória sobrenatural ali chegou, irmãos, porque esse é um avivamento genuíno, e é disso que nós precisamos, e é disso que nós necessitamos. E Abacuque está aqui orando ao Senhor, porque no reino de Judá, onde ele estava, havia um abandono da vida espiritual. A corrupção estava dominando a vida do povo de Deus. O pecado era algo comum no dia a dia do povo de Israel. O fervor espiritual dessa nação havia totalmente, irmãos, se apagado. Essa nação havia perdido o prazer da comunhão e da busca com o Senhor. E Abacuque está profetizando no meio desta geração, e ele então ora ao Senhor dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, faz algo novo no meio do teu povo, no meio dos anos faz notificada a tua misericórdia, na ira lembra da tua misericórdia. Meus amados e queridos irmãos, o avivamento que ocorreu no país de Gales durou 1 ano e 6 meses, e durante 1 ano e 6 meses aquela nação foi transformada pelo poder de Deus. Aquela nação recebeu uma visitação sobrenatural dos céus. O Senhor fez notória a sua glória naquele lugar. Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento genuíno, e ele começa dentro do nosso coração. Ele começa aí dentro do seu coração. Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Abacuque diz: eu ouvi os teus feitos, eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar da tua grandeza, e eu temi. O avivamento começa dentro do nosso coração, aqui dentro. Aqui dentro, quando o nosso irmão Robert, ele teve aquela visão, o Espírito Santo trouxe para ele a direção daqueles pontos que foram trabalhados em oração. E aqueles irmãos oraram para serem cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. E aqueles irmãos começaram a confessar os pecados que não haviam sido confessados, que estavam ocultos e que os prendia a uma vida contrária à vontade de Deus. E eles começaram a abandonar todo tipo de ato duvidoso que eles estavam praticando. E eles começaram a prontamente decidir obedecer ao Espírito Santo, não andar de acordo com as suas próprias decisões, mas obedecer ao Espírito Santo de Deus, serem obedientes à direção do Espírito Santo, e começaram a assumir que eram de Cristo, que Cristo era Senhor das suas vidas publicamente. Não estavam vivendo, irmãos, como muitas pessoas hoje: eu sou da igreja, eu participo, não, eu sou de Jesus, eu fui comprado pelo sangue dele, meu nome está escrito no livro da vida, eu sou um homem e uma mulher que recebeu a esperança salvadora, e Cristo é Senhor da minha vida. E havia uma convicção, e publicamente essas pessoas afirmavam com as suas bocas que Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus Altíssimo, era o Senhor das suas vidas. E eles oraram intensamente, e o céu se abriu, e a glória de Deus se derramou. E os efeitos, eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, irmãos. Os efeitos deste avivamento logo se tornou perceptível e visível na sociedade. Porque quando a obra de Deus é avivada, irmãos, ela não fica no campo só da espiritualidade, ela entra no campo social, no campo da mudança. Era um avivamento transformador. As pessoas mudaram de vida. As pessoas que estavam na prática de roubo, de criminalidade, abandonaram isso. O avivamento varreu de uma maneira gloriosa aquele país, trazendo quebrantamento, mudança de vida, conserto, arrependimento de pecado, fazendo com que as pessoas tivessem paixão por Deus e pela sua palavra. O fogo do avivamento incendiou o coração de centenas e de milhares. Em menos de 8 meses, 100.000 pessoas receberam a esperança salvadora em Cristo. O país de Gales não é um país grande. Atualmente, se eu não me engano, ele tem 1 milhão só de pessoas, e na época ele não tinha uma expressão, ou seja, o país de Gales, ele equivale a menos da cidade de Salvador. Se eu não me engano, Salvador tem mais de 1 milhão de pessoas.
em Salvador, só em Vitória da Conquista, segundo o último censo, tinha 330 mil pessoas, ou seja, o País de Gales não é um país grande, ele é um país pequeno, ele faz parte ali da União Europeia, está ali localizado naquela região. Então ele é um país pequeno, ou seja, praticamente 100 mil pessoas equivale a quase 8 a 9 a 10% daquela população foi alcançada, receberam Jesus como Senhor das suas vidas, o nome do Senhor foi glorificado, dezenas e centenas de pessoas foram transformadas, foi levantado neste período grandes missionários que foram enviados por Deus, pelo poder do Espírito Santo a outras nações da terra e que semearam essa chama, porque o mover de Deus os moveram para esta finalidade. Irmãos, nós precisamos de um avivamento desta proporção, com esta característica genuína, que traga este fogo santo de Deus, que incendeia, que nos leve para uma vida de santidade, porque era isso que aqueles irmãos buscaram e receberam uma vida de santificação. Eles buscaram abandonar todos os atos duvidosos que tinha na sua vida, eles abandonaram, irmãos, todos os atos duvidosos que estavam na sua vida, confessaram os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus, começaram a obedecer a ordem do Espírito Santo e testemunhava e testificava de Cristo. É esta, meu irmão, minha irmã, a nossa maior necessidade nesses últimos dias. E quando nós estamos hoje nesta realidade desta pandemia que atinge o mundo, o Brasil, a Bahia e também a nossa cidade, vemos que o cenário mundial é um cenário onde há um desencorajamento da fé, um esfriamento da fé. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E quando o amor começa a se esfriar, as pessoas se tornam mundanas, as pessoas se tornam carnais. O relacionamento desse crente com Deus não é o relacionamento no princípio do amor, mas é no princípio da religiosidade. E a religiosidade não glorifica ao Senhor, porque Ele não nos chamou para nos relacionarmos com Ele no princípio da religiosidade, mas Ele nos chamou para nós nos relacionarmos com Ele no princípio do amor, porque o amor nos impulsiona a viver a vontade de Deus. A religiosidade nos leva a buscar agradar os homens, a viver uma vida de aparência, e essa não é a vontade de Deus, essa não é a vontade do Senhor. Quando a religiosidade entra na vida de um crente, na vida de um servo do Senhor, ele se torna uma pessoa completamente vazia, sem o poder e a graça do Senhor. A vida espiritual desse crente é mecânica, ele está no piloto automático. Ele vem aos cultos, mas ele vem no piloto automático. Ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está em outros lugares. Ele está igual Eutico lá no capítulo 20 de Atos, que quando Paulo pregava, Eutico estava na janela e dormiu, e caiu de um sono profundo. Ele está distante, porque ele está frio. Eu não sei se os irmãos já teve a oportunidade de olhar aquelas imagens da Caatinga, quando muitos irmãos que há muito tempo também já estudaram e tem aqueles livros de geografia, aonde apresenta, irmãos, aquela Caatinga. Você olha, irmãos, para aquele chão daquela Caatinga, naquelas imagens ali dos livros, seco, aquele chão rachado, aquela terra bem seca, rachada. Há muitas pessoas que espiritualmente estão naquela condição, irmão, estão secos, estão completamente, irmãos, secos espirituais, necessitados de mergulhar nos rios da misericórdia de Deus, meus irmãos. Mas nós não podemos nos justificar, e esta foi uma palavra de Deus ao coração daquele irmão, que começou a chamar aqueles irmãos para orarem diante de Deus, e eles oraram, e eles buscaram, e Deus operou por misericórdia. E nós precisamos orar, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo de número 6, versículo 1, perdão. Oséias capítulo 6, versículo de número 1, diz o que, irmãos? Venham, voltemos para quem? Pois Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas.
Aleluia. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia, Ele vai fazer o que conosco? Para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como chuva de inverno, como a chuva da primavera que rega a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que posso fazer com você, ó Efraim? Que posso fazer com você, ó Judá? O seu amor é como que? A neblina da manhã, e como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês. Pois desejo misericórdia, diz o Senhor, e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. O Senhor disse: olha, Efraim, o amor de vocês é como a neblina da manhã, é como o orvalho que desce logo cedinho, rapidinho vai embora. Assim se encontra, amados e queridos irmãos, muitas pessoas no amor para com Deus, um amor que rapidamente se esfria, rapidamente se apaga. O Senhor disse: olha, eu quero que vocês me conheçam. E vocês acham que eu quero o sacrifício de vocês? Não, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor. Versículo 5, versículo de número 6: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. O Senhor disse: me conheça, volte-se para mim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ó Efraim, o amor de vocês é como a neblina, como o orvalho da manhã, logo se dissipa, logo se acaba. Irmãos, tem faltado amor por Deus, tem faltado paixão pelo Altíssimo, tem faltado intensidade em nosso coração. Há muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão em casa, que estão frias espiritualmente. O amor está se esfriando e essas pessoas não estão enxergando isso, e nós precisamos nos arrepender disso, irmãos. Mas a nossa religiosidade não nos permite abrir os olhos para nós entendermos e enxergarmos essa verdade. E o Senhor diz pela boca de Oséias: vinde e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, ou seja, Ele nos feriu, mas Ele vai nos curar, porque o Deus que fere é o Deus que cura. O Deus que fere é o Deus que cura, porque Deus nos feriu, porque Deus coloca limites na minha e na sua vida. E quando eu amo a Deus, os limites não são pesados, porque Deus coloca limite para que eu não me destrua. Eu já disse aqui: se eu fosse dar tudo para minha filha, tudo que ela me pede, eu mataria ela, irmãos. Ela morreria, porque elas, desde pequena, as crianças querem comer tudo que não pode e não é bom para a saúde. E se o pai não põe limite, o pai traz para a criança diabetes, o pai traz para a criança, destrói uma criança com anemia. Imagine você: ah, pai, eu quero salgadinho, toma minha filha. Eu quero Coca-Cola, toma minha filha. Ah, pai, eu quero comer feijão, arroz, nem carne, nem macarrão, nem verdura, eu quero comer, é isso e aquilo. Se você não impor limite, você mata esse filho. Ah, mas eu sou um pai tão bonzinho para o meu filho. Você não pode não. Observe, o amor de Deus coloca limites na minha vida, porque Deus me ama e não quer que eu me destrua. Sem limites, irmãos, nós nos destruímos. O Senhor disse por intermédio de Oséias: o Senhor vos feriu, ou seja, o Senhor vos repreendeu, o Senhor vos feriu porque Ele vos ama. Os limites de Deus, os limites do Senhor são para que nós possamos, irmãos, viver uma vida abençoada, vivermos uma vida, irmãos, de graça e de misericórdia. Entenda isso, irmãos: quando nós amamos a Deus, os limites de Deus que Ele põe sobre nós são algo que nós levamos com generosidade. Sabe por quê? Porque Deus sabe os perigos que rondam a minha alma, os perigos que rondam a sua alma. Deus sabe, jovem, você que está aqui,
Você que está em casa, ei rapaz, ei moça, tome cuidado. Deus sabe, por isso Ele usa teu pai e tua mãe, que muitas das vezes você taxa de chato, de nojento, mas esse chato, esse nojento do teu pai e da tua mãe está sendo instrumento de Deus para trazer equilíbrio na tua vida, para que você não se autodestrua. Olha para este mundo, olha para você ver como jovens estão destruídos em drogas, em prostituição, estão com uma vida totalmente destruída, totalmente perturbada, vivendo uma vida completamente de dor, de lágrima. Tinha um futuro pela frente e esse futuro foi interrompido, porque enveredaram por um caminho de droga, por um caminho de bebedeira, enveredaram por um caminho terrível. E o seu pai e sua mãe estão sendo um instrumento de Deus para trazer o exercício do amor do limite, o amor que põe limite, e o amor de Deus nos põe limite. Mas o Senhor disse: o teu amor, Efraim, é como a neblina da manhã, é como o orvalho que desce e logo passa. Meu irmão, você está amando a Deus de coração? Meu irmão, seu coração está intenso. O avivamento que veio sobre os irmãos no país de Gales trouxe um fervor espiritual e impulsionou aquela geração a buscar intensamente a presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos mais do que força de expressão para nós dizermos que amamos a Deus, que Ele é o tudo na nossa vida, que Ele é o primeiro lugar na nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos ter uma atitude de transformação, uma atitude que nos leve a orarmos, a buscarmos ao Senhor, que se levante nesta cidade intercessores que diante de Deus esteja por esta cidade, por esse estado, por esta nação, e que clame a Deus, que traga um avivamento genuíno, que derrame do céu o poder do seu Espírito, que nos encha de um fogo santo, não de um fogo de presunção, e que nos leve diante dele a cada dia a uma vida de intensidade, a uma vida de santificação, a uma vida de mudança, a uma vida que nos leve a ser uma bênção. Porque jovens incendiados neste ministério e em outros ministérios na igreja de Jesus serão jovens incendiados, cheios do Espírito Santo, nas universidades, aonde lá está, meu irmão, o ateísmo, aonde lá estão, as pessoas vão para a universidade e voltam ateu, descrendo da palavra de Deus. Precisamos de uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, que entrem nas universidades e ali possam ser o instrumento de Deus para trazer o fogo do Espírito Santo dentro da sua universidade, para confundir a cabeça dos professores que estão muitas das vezes lá querendo semear, meu irmão, incredulidade no coração de tantos jovens que vão para a universidade. Esse dia eu estava conversando com o pastor. Ele disse: pastor, todos os meus jovens que foram para a universidade deixou de ser crente, deixou de ser um servo de Deus, se tornaram jovens mundanos, cheios de vaidade, com uma linguagem mundana, uma linguagem completamente fora da palavra de Deus, vivendo um evangelho completamente de fachada, de aparência. Porque quando entraram dentro da universidade, despejaram na cabeça dele uma filosofia vã e envenenaram o coração de tantos desses jovens que foram ali para se preparar. Você vai para a universidade para se preparar, para você ser um instrumento na mão de Deus, na medicina, na advocacia, como engenheiro, como um profissional liberal. Deus incendiou aqueles irmãos no país de Gales e eles se tornaram instrumento de Deus. Igrejas foram, irmãos, levantadas por Deus, universidades cristãs foram levantadas pelo Senhor. As maiores universidades deste mundo foram iniciadas por pastores. As melhores universidades dos Estados Unidos foram iniciadas por pastores. Aqui no Brasil, as principais iniciaram também por servos do Senhor, mas isso acabou. Vivemos hoje um evangelho completamente sem transformação, e isso precisa mudar, irmãos. Isso precisa mudar, igreja. E nós precisamos deste avivamento genuíno que vem de Deus, que mude a realidade da igreja evangélica brasileira. Que aonde nós tivermos homens e mulheres de Deus, tenhamos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, seja na diretoria de uma escola, seja na política, seja em qualquer lugar, nós possamos ter tochas vivas do Senhor incendiada naquele lugar, naquele departamento, para trazer o reino de Deus àquele lugar. Esse é o avivamento que nós precisamos.
Esse é o avivamento genuíno que Abacuque orou e disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz ela conhecida na ira, lembra-te da misericórdia. Mas esses irmãos rasgaram o coração e clamaram fervorosamente: enche-nos do teu Espírito, Senhor. Abandonaram os seus pecados que não foram confessados, abandonaram todos os pontos ocultos das suas vidas e decidiram obedecer ao Espírito Santo. As pessoas querem viver hoje da maneira deles, não estão obedecendo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, ele não está obedecendo. Hebreus capítulo 3, versículo 7: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, como endureceu Israel nas águas de Meribá, e não entraram no descanso do Senhor. Pessoas têm vindo ao culto, têm ouvido a voz do Espírito Santo, mas ele decide fazer o que agrada a ele, o que é agradável ao coração dele, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele viu lá no YouTube, o que ela viu alguém falar. Não, meu irmão, aqueles irmãos decidiram: nós vamos obedecer a voz do Espírito Santo, nós vamos obedecer a voz do Espírito Santo. E aqueles irmãos, tomados de um compromisso, disse: nós vamos assumir publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E eles estavam assumindo na escola, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e os irmãos foram assumindo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A vida daqueles irmãos foram transformada. Deus abriu, irmãos, os céus, a glória de Deus. Meu irmão, você precisa estudar o avivamento que aconteceu no país de Gales. Você precisa estudar a obra que Deus fez neste país e como o Senhor varreu aquela nação em 1 ano e 6 meses que aquele avivamento durou. Deus fez algo sobrenatural. Houve uma mudança generalizada, houve uma ação de Deus que alcançou toda a sociedade e livrou aquela nação, irmãos, de uma vida de pecado, de iniquidade. E aquela nação foi uma referência. E dali veio o avivamento para os Estados Unidos, que começou lá na rua Azusa, com Simon, que foi um dos outros pioneiros, que veio o avivamento da rua Azusa. De lá saíram os irmãos Daniel Berg e Gruna Vinegre, que vieram para o Brasil e que fundaram as Assembleias de Deus aqui em Poções. Deste avivamento, outros foram para outros cantos, Colômbia, para o Paraguai, Argentina, Brasil. E esse fervor espiritual que começou no país de Gales e que veio para os Estados Unidos e que correu em todas aquelas localidades e que incendiou irmãos e irmãs, e homens foram levantados pelo poder do Espírito Santo, e através de missionários que vieram para o Brasil, que é fruto do avivamento do país de Gales, que chegou nos Estados Unidos, que começou na rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Os missionários que aqui vieram para o Brasil, que fundaram as Assembleias de Deus, que é Daniel Berg e Guna Vinegre, que são os dois missionários que vieram há mais de 100 anos atrás e que trouxeram lá para Belém do Pará a mensagem do Evangelho, e outros missionários que foram usados por Deus através do avivamento que aconteceu no país de Gales, que alcançou os Estados Unidos e outros países europeus e correu o mundo levando missionários que foram dali tocados e foram dali comissionados e foram dali avivados para receber. Esse é um dos avivamentos mais recentes da nossa história, 116 anos. Nós temos outros moveres de Deus que aconteceu em outros lugares, mas esse foi um avivamento de uma forma mais sobrenatural, de uma forma mais intensa, e dele resultou em outros despertamento espiritual em outras nações, irmãos. E o Senhor fez algo sobrenatural, porque essa igreja se colocou diante de Deus. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho orado ao Senhor, porque eu sinto um cansaço, não um cansaço meu, mas um cansaço da vida cristã improdutiva da nossa geração. E vemos as pessoas vivendo uma vida cristã que não experimenta algo diferente, entrando numa religiosidade, irmãos, perturbadora, não buscando viver o sobrenatural de Deus.
O Brasil está convertendo pessoas não através do poder da presença do Senhor, mas através da necessidade. Tem gente que vem para a igreja através da necessidade, porque essa tem sido também muitas das vezes a própria pregação televisiva. As pessoas ouvem falar do Jesus que resolve tudo, e todo mundo quer alguém que resolve seus problemas, inclusive eu. Eu quero alguém que resolva os meus problemas, que coisa boa. Mas essa não é, irmãos, a forma que faz com que uma pessoa viva uma mudança plena. O avivamento pela presença de Deus imprime no coração da pessoa mudança de vida, transformação de vida. E nós precisamos deste avivamento, irmãos. Muitas pessoas vão ter dificuldade pós-pandemia de voltar a ter um relacionamento mais próximo com a igreja e com os cultos, porque essas pessoas estão literalmente frias, muitas mesmo, muitas, eu estou dizendo muitas mesmo, irmãos. Não falo só da minha cidade, eu sou pastor que conheço muitos pastores, converso com muitos pastores, e eles têm relatado como se encontra o contexto cristão no estado da Bahia e em outros estados. Nós, pós-pandemia, vamos ver as pessoas tendo muita dificuldade, sabe por quê? As pessoas não estão experimentando o poder da presença que nos leve a se colocar de joelho diante do Senhor. Nós estamos experimentando gotas, parecendo aquela torneira que fica pingando lá no filtro, e você fica com um copo ali porque acabou a água do filtro, a filtrado, você fica trazendo o filtro para frente para ver se sai um pouco de água, mas acabou, você não repôs, não tem depósito, você não depositou água ali no filtro, então secou, meu irmão, secou, não tem depósito. O pastor tem uma conta no banco, tem quanto lá? Zero, não depositou, só sacou, não depositou. Como é que está o teu depósito de oração? Puxa aí o extrato do teu depósito de oração. Deixa eu ver aqui, mês de agosto, hoje é dia 16. Como é que está teu extrato de oração? Dia 1º de agosto, tive tempo para orar não, os meninos deixou, eu cheguei em casa, é prato, ixi, a mulher me abusou, eu passei raiva com o patrão, 1º de agosto deu para orar não, fiz depósito não, dia 2 de agosto, ixi, eu tive um aborrecimento, estava no trânsito, o cara mandou eu tomar em certo lugar, fiquei nervoso, cheguei em casa aborrecido, eu nem consegui nem dormir direito. E a sua vida vai vivendo assim, quando você puxa seu extrato, não tem depósito nenhum. Meu irmão, o que está acontecendo? Não tem depósito de oração. Aonde está o depósito? O meu irmão em Cristo, Evan Robert, estava depositando mais de 13 anos de serviço Deus, ministro do Espírito Santo, traz um reavivamento ao país de Gales. Senhor, muda a nossa realidade. 13 anos, dos 13 anos até ele chegou aos 26, quando Deus deu a ele esta visão, e ele foi usado, e outros já vinham também depositando no banco da oração de Deus. Irmãos, pega teu extrato aí do ano de 2020, confira no teu extrato aí no banco da oração, como está o teu depósito. Puxa teu extrato aí nessa noite, irmão. Puxa o teu extrato aí, olha aí, de 2020, nesse ano de 2020, estamos no 8º mês, no 16º dia do 8º mês, já se passaram, irmãos, quase 8 meses desse ano de 2020, puxa o teu extrato, veja como está o teu depósito no banco da oração de Deus. Quais são os depósitos que estão sendo feitos? Nossa geração não quer orar, irmãos. As pessoas não querem buscar a Deus, não querem abrir mão do pecado, não querem santificar a Cristo nos seus corações, não querem obedecer ao Espírito Santo, querem fazer aquilo que acham, aquilo que querem, não estão tendo uma postura de assumir Cristo, de viver a palavra de Deus. Então nós temos que pedir como Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, porque só tu pode avivar. Nós temos que pedir, nós temos que clamar, mas só Deus pode avivar. Então eu quero nessa noite finalizar lembrando a você que é no princípio do amor.
Se não for no princípio do amor, Deus disse para o povo através de Oséias: o amor de vocês está como a neblina, está como o orvalho da noite, logo passa. No princípio do amor, a vida cristã é leve. No princípio do amor, viver a fé cristã fica mais fácil. Mas quando você entra na religiosidade, quando você entra no piloto automático, quando você faz para agradar o irmão, a irmã, quando você vem para a igreja, sabe, muitas das vezes até sendo de uma certa forma impulsionado por uma pessoa, uma liderança, quando isso não está sendo algo natural, não está sendo uma disposição do seu coração, quando você vai orar e muitas das vezes você, eu vou orar, e coloca uma série de dificuldades, e vai ler a Bíblia, mas só consegue ler a Bíblia de uma maneira, muitas das vezes, meu irmão, sabe, de alguma situação do ministério, é um propósito do grupo de jovens, do grupo de mulheres, do grupo de homens, e isso tem que mudar, irmãos. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus. Agora, se a gente não reconhecer que a gente precisa experimentar uma transformação na nossa vida, a gente fica no piloto automático, hoje, amanhã, entra um ano, entra outro ano, e a nossa vida vai continuando a mesmice, e isso não é evangelho, isso é religiosidade. Você é um religioso, nós estamos sendo religiosos. Evangelho é mudança de vida, é alguém que vem ao culto aqui, se fortalece no Senhor amanhã, segunda-feira, no seu ambiente de trabalho, está ali, falando da palavra do Senhor, está dando testemunho, está buscando a palavra de Deus, está sendo um instrumento na palavra, está sendo uma bênção, está orando pelo vizinho, está ali. Isso nós precisamos, esse gozo do Espírito, irmão, essa coisa gostosa, essa coisa maravilhosa, é isso que nós precisamos, irmãos. E é por isso que nessa noite o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu e ao seu coração, que nós busquemos isso. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, você que está aqui na igreja, os irmãos que estão em casa também, se coloquem em pé. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com o Espírito Santo, nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus, nós vamos colocar a nossa vida diante do Espírito Santo. Fale com Deus nessa noite, meu irmão, fale com o Espírito Santo nessa noite. Ele está te ouvindo, meu irmão, Ele está te ouvindo. Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas pessoas estão frias no seu amor para com o Senhor, para com o teu reino, para com a tua obra. Precisamos deste fogo do Espírito, Senhor. Precisamos dessa intensidade. Aqui está muitos irmãos reunidos nessa noite. Muitos estão em casa, Senhor, acompanhando este culto online. Meu Deus, esta é a tua palavra. Abacuque orou pelo povo de Israel em um tempo, Senhor, aonde, meu Deus, aquele povo perdeu a intensidade. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, que nós possamos de fato e de verdade, Senhor, ter a convicção dos nossos pecados e os abandoná-los e nos arrepender dos nossos pecados e mudarmos de vida nesta noite, Pai. Eu oro juntamente com todos os meus irmãos, juntamente com todas as minhas irmãs. Aqui estão homens, aqui estão mulheres, aqui estão jovens, aqui estão adolescentes em casa também, Senhor. Há uma quantidade de homens, mulheres, jovens, adolescentes que estão orando. Há pessoas que estão agora, Pai, diante de Ti, está clamando, pedindo. Deus, tem misericórdia de nós. Venha nos banhar, Senhor, com os rios da Tua presença. Venha arrancar de nós, Senhor, toda a aridez espiritual, toda a secura, Senhor, tudo que está seco em nosso coração, Pai. Venha mover, Senhor. Traz, Senhor, ao nosso coração aquele fervor, Pai, aquela chama da oração, Senhor, aquela chama da comunhão. Renova o nosso amor para com a Tua palavra, para contigo, para com o Teu reino. Meu Deus, nessa noite a Tua presença, Senhor, é real nesta casa de oração que consagrada foi para que neste lugar o Teu nome em oração fosse invocado, para que a Tua igreja, quando se reunisse como igreja em uma só voz, se levantasse a orar e a buscar e a clamar. O Senhor do céu nos ouviria. Oh Jesus, ouça o clamor dos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, e derrama hoje, Senhor, um renovo do Teu Espírito. Tira agora, Senhor, toda a frieza, tudo
tudo que não te agrada. Nós gostaríamos, Deus, de experimentar um avivamento genuíno no Brasil, na Bahia, na cidade de Poções. E é por isso, Senhor, que eu te peço, desperta, Senhor, nessa noite, cada um dos meus irmãos. Deus, traga ao coração desta pessoa que ouve esta palavra nesta noite um despertamento genuíno, Senhor, para que ele seja, Senhor, um carregador desse fogo santo de Deus para onde ele for, meu Deus, aonde este irmão estiver, Jesus, ele seja um carregador, ou seja, alguém que está levando essa chama do Espírito Santo para a escola, para o cursinho, para a faculdade, para a vizinhança dele. Ele seja um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus. Aonde ele estiver, a presença de Deus com ele esteja fluindo e operando dos lábios deste homem, desta mulher. Saia palavras de instrução, saia palavras de vida, palavras que libertam, palavras que promovem a alegria do Espírito Santo, cura interior, cura física, palavras de esperança semeada como uma semente de Deus no coração de homens e de mulheres. Meu Deus, nesta noite eu te peço, tem misericórdia de mim, da minha família, de cada irmão que ora está aqui unido no mesmo espírito de oração comigo, os que estão em casa, a cidade de Poções, cada irmão em Cristo. Tome todos nas tuas mãos. Vem, Senhor, e quebra hoje cadeias. Igreja, começa a clamar aí na sua casa, meu irmão, abre sua boca e clama. Os irmãos que estão aqui na igreja, abre seus lábios, começa a clamar, começa a clamar. Começa a clamar nessa noite. Começa a clamar nessa noite, meu irmão. Começa a clamar nessa noite, minha irmã. Meu irmão, não te preocupe com o horário. Se preocupe com a glória de Deus na tua vida. Meu irmão, abra teu coração, não com o irmão que está ao teu lado, mas abra teu coração com o Espírito Santo. Se derrame agora. Se derrame diante de Deus. Se derrame diante do Espírito Santo nessa noite. Peça a Deus, faz arder no meu coração fogo, o fogo santo do Senhor, que me leve a uma vida de santificação, que me leve para uma vida de santidade, que me leve para uma vida de consagração, aonde são jovens que querem se consagrar para servir ao Senhor. Abra seu coração com Ele nessa noite. Aonde são os homens e as mulheres que querem servir ao Senhor, que querem dar a Deus a glória devida. Ele disse: eu quero que vocês me conheçam e não holocausto, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Olha, Efraim, teu amor é como a neblina, logo passa. Não deixe o teu amor ser como a neblina por Deus. Ame ao Senhor teu Deus, meu irmão. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Senhor, reacenda em cada coração aqui nessa noite. Meu Deus, o coração de cada irmão eu coloco diante do Senhor em oração. Eu clamo misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós, Deus. Senhor, muda a sorte da igreja poçonhense. Muda a história desta igreja nesta cidade. Que daqui saia grandes avivalistas para essa nação, Senhor. Que da cidade de Poções saia grandes homens e mulheres que irão carregar o fogo santo da santificação, que incendiará, meu Deus, outras cidades. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Muda a sorte, meu Deus.
A violência cresce no nosso município, Senhor. O índice de criminalidade avança no nosso município. Jovens estão sendo ceifados diariamente, Senhor, em nossa cidade. Meu Deus, a morte prematura tem batido a porta de muitos jovens nesta cidade. Há uma indiferença da igreja, do Senhor desta cidade. Perdoa, Senhor, o nosso pecado de omissão, meu Pai. Perdoa, Senhor, a nossa improdutividade. Perdoa, Senhor, a nossa falta de zelo na oração intercessória, intercedendo pela tua misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, liberta porções de toda a opressão espiritual. Repreenda o espírito da criminalidade, o espírito maligno da morte prematura, que tem ceifado jovens, que tem ceifado pessoas nessa cidade. Deus, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, por muitas das vezes estarmos presos a tantas coisas que não te glorificam. Nós te pedimos, Deus, misericórdia de porções, misericórdia da Bahia, misericórdia do Brasil. Senhor, traz um avivamento que vem do Senhor, algo genuíno, soberano e poderoso, que coloca a igreja de Jesus em posições de joelho. Faz voltar a Ti o nosso coração, Deus. Traz restauração do nosso amor, da nossa devoção e da nossa consagração ao Senhor. Que se levante nesta cidade homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, pessoas que se consagrem a Deus, que se consagrem ao Senhor, que como Isaías se coloque diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, Deus, misericórdia de nós. Nos levante como homens e mulheres que têm, Senhor, um coração voltado ao Senhor, a tua obra, ao teu reino. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Meu Deus, nos ajude a obedecer a direção e a voz do Espírito Santo, a assumirmos publicamente a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Levante esse homem, essa mulher, nesta noite, Deus, com o objetivo de abandonar todos os pontos escuros, ou seja, oculto da sua vida, abandonar todo o pecado que não foi confessado, a fazer uma aliança de mudança, de conserto, não com essa igreja, mas com o Senhor desta igreja. E nós te pedimos, nos ajude, Deus, pois nós precisamos da tua misericórdia. Não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito, diz o Senhor. É pelo teu Espírito, diz o Senhor. Move, Senhor, como o Senhor moveu na cidade, meu Senhor, do nosso irmão Ever Robert. Move como o Senhor moveu no país de Gales. Traz o mover a esta cidade, a esse estado, a esta nação. Que a chama do Senhor seja incendiada no coração da tua igreja, Senhor, e que o mover da tua presença levante adoradores compromissados com Deus e com a sua palavra. Levante uma igreja que está, Senhor, cheia do sentimento que esteve no coração de Jesus, a compaixão pelas almas, o amor pelos perdidos, sentir a dor daqueles que estão, Senhor, vivendo longe da tua graça. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa a nossa omissão e nos dê, Senhor, um despertamento para uma vida de oração, para uma vida de busca da tua presença, e nos levante como uma igreja que ora e que diante do Senhor está clamando. E eu oro em nome